Ministro Antônio Saldanha, Vossa Excelência julga agora o HC 448-260 de São Paulo. Excelência, advogado presente, doutor Fernando Rodolfo Mores. Boa tarde, Excelência. Defensor Boa tarde, público. Excelência. Sim. Eu creio também que o ministro Saldanha pode ajudar Vossa Excelência. Penso que... Passa a palavra ao ministro relator. Pois então, senhor presidente, ilustre defensor público. O que acontece, presidente? Esse procedimento, ele visa a apuração... Saldanha, parece que o Ministério Público está... É conforme o voto. Pois não, eu aguardo. Está concedendo parcialmente a ele. Eu vou passar a palavra ao doutor Fernando Rodolfo, indagar tanto ao advogado defensor público, né, como ao doutor José Laércio, se dispensam a leitura do relatório. Sim, senhor presidente. Então, doutor Fernando, Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental. Bom, boa tarde, Excelência. Senhora Presidente, Laurita Vaz, excelente senhor relator, ministro Antônio Saldanha, excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis, ministro Rogério Schietti, ministro Jesuíno Sato, recebam os cumprimentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, bem como do Subprocurador-Geral da República, José Leares Marques Teixeira, e cumprimento também os servidores e servidoras deste Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do secretário Eliseu Santana, e trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Natiele de Barros Moura, que no dia 18 de abril, sendo atendida, de 2017, sendo atendida no período da manhã na Santa Casa de Birigui, em processo de parto, teve acionada a Polícia Militar, via Copom, que comparecendo ao local e entrando em contato com a médica Alana Reis, foram informados que a paciente teria cometido um crime de aborto mediante o uso de medicamento em via oral e intravaginal, que provocou o aborto. Os policiais, ainda em leito hospitalar, entrevistaram informalmente a paciente, deitada no leito hospitalar, obtendo dela uma confissão, né, em estado de extrema vulnerabilidade, e ali dando voz de prisão a esta. Né? Mas, ainda a elucidar o fato, né? Os policiais militares Fábio Corrêa Brites e Gerson Márcio da Silva, testemunhas arroladas no processo, diz que eles foram acionados no patrulhamento, compareceram no local na maternidade, a fim de atender uma ocorrência de uma parturiente que teria praticado autoaborto, e que foi dito pela médica que a paciente seria a senhora Natiele. E foi esclarecido no relatório policial que eles foram acionados pela Santa Casa da cidade de Birigui. Esse caso é um caso que, do começo até o final, reporta a desumanização da mulher. E aqui a desumanização da mulher de uma forma tal, de uma degradação tal, que nós vamos desde a violação do sigilo médico, de uma delação de uma médica sobre a existência de um aborto, de um nosocômio que deveria guardar sigilo dos prontuários dos seus atendidos para chamar a polícia militar. E nós temos ainda uma extração de uma confissão num leito de extrema vulnerabilidade de uma pessoa que estava em processo de aborto, no qual não foi respeitado a sua intimidade, não foi respeitado o sigilo médico, não foi observada a mínima ética
da relação médico-paciente, que sequer foi observada a questão de humanidade de atendimento dos policiais militares, onde sequer foi observada a boa técnica em qualquer circunstância da apuração da prova. E mais, esse processo paira o absurdo, pois não tem sequer um laudo necroscópico atestando a morte e qual é de onde veio a morte desse feto. Sequer houve apreensão do material que supostamente seria tido como abortivo. Não se tem certeza. Esse processo, essa persecução penal que é trazida a essa corte é de um absurdo tal e causa tamanha perplexidade, porque nós vemos a exposição de uma mulher como se fosse considerada uma cidadã de segunda categoria, rompendo o seu laço de intimidade, da confiança da relação do médico com o paciente, ter delatado a sua condição pessoal naquele local e ser submetida a uma persecução penal. E mais, de tomar uma confissão num leito de extrema vulnerabilidade. Circunstância essa que jamais poderia passar por um filtro da autoridade policial para a formação de um auto de prisão em flagrante. Desumanidade, indignidade, redução da condição da mulher a uma iniquidade. Os fatos desse processo remontam à colocação da mulher numa situação de iniquidade para a construção de uma persecução penal lastreada em prova ilícita, em conduta eminentemente imprópria e ilegítima das autoridades, da formação de uma cadeia de custódia que é um arrepio de qualquer constitucionalidade e legalidade. Nós não temos legitimidade ou constitucionalidade na formação da cadeia probatória. A leitura dos depoimentos policiais do auto de prisão em flagrante dão a dimensão da desumanidade a que foi submetida a paciente Natiele Barros de Moura. E, pasme, a leitura da denúncia sequer remonta aos fatos tais como eles ocorreram. Do comparecimento e de como ele foi descoberto pelas autoridades policiais no leito policial, no leito do hospital. Isso aqui, essa persecução penal, é de causa tamanha espécie e uma perplexidade tal que se vê a condição da mulher jogada à iniquidade. A palavra iniquidade aqui se aplica com a perfeita circunstância de redução da condição da indignidade da mulher. E aqui gostaria de trazer bem a lembrança. Isso aqui, o ministro Sebastião foi muito percussiente, muito sagaz no habeas corpus 783/297 de Minas Gerais, de que o médico não pode acionar a polícia, quiçá, ministro, de delatar a polícia para investigar a paciente que procurou um atendimento médico hospitalar para ter praticado manobras abortivas, uma vez que se mostra como confidente necessário, estando proibido de revelar segredo do qual tem conhecimento, bem como depor a respeito de fato como testemunha. Apesar da médica não ter sido colocada como testemunha, ou ser ouvida como testemunha, ela está lá no depoimento dos policiais como uma informante pelo qual as provas decorreram e animaram a persecução penal. Há uma clara violação do sigilo médico, há uma clara formação de uma cadeia de custódia absolutamente inconstitucional e ilegítima. Há uma redução da mulher à condição de iniquidade, há uma exposição de indignidade, onde a sua intimidade é vazada sem o menor pudor à exposição da persecução penal. Diante dessas circunstâncias e dos precedentes que esta sexta turma tem, em especial
a proteção da mulher, a guarda da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a concessão da ordem, e a concessão da ordem, o trancamento da ação penal. Não pode a mulher que procura o atendimento médico ser exposta por aquele que tem o dever de guardar o segredo e o sigilo e não expor a sua intimidade, delatando sua condição a policiais. Muito menos o hospital acionar a polícia para que lá venha a abordar a quem é atendida. São os termos em que aguarda a concessão da ordem na sua integralidade. Muito obrigado, Sexo. Agradeço ao doutor Fernando, Rodolfo, e passo a palavra aos representantes do Ministério Público Federal. Obrigado, presidente. Laurita Vaz, eminente ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator, demais ministros da turma, doutor Fernando Rodolfo, ilustre defensor público. Inicialmente, senhora presidente, é necessário pontuar que a pretensão em se declarar que o artigo 124 do Código Penal não foi recepcionado, tese sustentada pela defesa, que não foi recepcionado pela Constituição de 88, não merece ser acolhida, uma vez que, incidentalmente, ainda que incidentalmente, uma vez que está em trâmite na Corte Suprema a DPF número 442, que tem por objeto exatamente a controvérsia acerca da recepção pela Constituição de 88 dos artigos 124 e 126 do Código Penal. Portanto, neste ponto, não merece conhecimento o habeas corpus. Quanto ao mais, senhora presidente e senhores ministros, o fato de a paciente haver provocado autoaborto a partir da ingestão de fármacos abortivos e havendo confirmado, inclusive, esse intuito de livrar-se da gravidez indesejada, da perspectiva penal, objetivamente, tem-se a tipicidade formal do crime previsto no artigo 124 do Código Penal. Entretanto, verifica-se que, após ter feito uso de medicamentos abortivos, a paciente deu entrada na Santa Casa de Bibigui, São Paulo, para a realização do parto. Naquela ocasião, contava ela com 5 meses de gravidez ou 20 semanas. É de se registrar, portanto, que até aqui a tipicidade formal persiste, uma vez que é ausente qualquer hipótese excludente de crime, como o caso de aborto necessário ou terapêutico, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, previsão do artigo 128, inciso 1 do Código Penal, aborto em caso de gravidez resultante de estupro, artigo 128, inciso 2 do Código Penal, e aborto em caso de diagnóstico de anencefalia do feto, exclusão de tipicidade penal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF número 54. Apesar disso, a ação penal, porém, não pode prosseguir em razão da ilicitude das provas colhidas. E explico. Embora não conste do auto de prisão em flagrante o nome do comunicante do crime de autoaborto, colhe-se, entretanto, das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante que a confirmação do delito foi feita pela médica que atendeu a paciente, a qual lhes relatou que ela havia ingerido medicamentos abortivos e as condições em que o parto foi realizado. Esse fato revela seguramente a hipótese de violação ilegal de sigilo médico. Como se pode ver no Código de Ética Médica, a Resolução Conselho Federal de Medicina 1931/2009, no artigo 73, esse artigo dispõe que é vedado ao médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito da paciente, o que não é o caso dos autos. E mais, a mesma norma afirma categoricamente que permanece essa proibição na investigação de suspeita de crime, hipótese em que o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente ou a paciente a processo penal. Na situação aqui
tem-se que uma profissional médica comunicou um fato criminoso, no caso o autoaborto, de ação penal pública incondicionada com clara ofensa ao dever legal de sigilo médico. Sob o ponto de vista processual, essa ilegal comunicação e todas as provas daí decorrentes são nulas, imprestáveis para embasar a ação penal pública. Vale destacar, senhora presidente, senhores ministros, que o sigilo médico protege o direito à não autoincriminação, não se admitindo que o fato de a paciente procurar ajuda médica implique em produção de prova contra si mesma, devendo, sobretudo, prevalecer o direito à saúde e à intimidade. Portanto, finalizo, senhora presidente, deve ser reconhecida a ilicitude da prova originária do procedimento investigativo, consistente nas declarações prestadas pela médica com violação ao dever legal de sigilo profissional e resguardo à intimidade e à saúde da paciente, com a consequente concessão da ordem para trancar a ação penal em andamento. Era o que tinha a dizer, senhora presidente, senhor ministro. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao relator para o voto. Pois então, senhora presidente, as considerações já lançadas pelo ilustre defensor público e aqui ratificadas e coroadas com maiores e melhores fundamentos pelo ilustre representante do Ministério Público, me permitem a leitura da ementa com algumas considerações a mais. Quanto ao pedido defensivo de reconhecimento, e se entretanto, no âmbito do REACH, da não recepção do artigo 124, a Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de sedimentar o entendimento de que se trata e de que se revela inviável a apreciação de matéria por esse Superior Tribunal de Justiça, em sede de controle difuso, diante da afetação do tema em sede de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Cito a fonte. Esta sexta turma, recentemente, por ocasião do julgamento do habeas corpus tal, relatoria do ministro Sebastião Reis, reconheceu a ilicitude de prova e trancou a ação penal também relativa a crime de autoaborto, supostamente cometido por paciente que se encontrava em situação similar ao dos presentes autos, cuja investigação fora deflagrada a partir de provocação das autoridades competentes pelo próprio médico que realizaram o atendimento da paciente. Como bem consignado, no parecer do Ministério Público, trata-se tal garantia de proteção jurídica ao direito à saúde, porquanto não deve o paciente se sentir tolhido ou ameaçado ao procurar ajuda médica. Ao contrário, deve se sentir seguro e acolhido, para que sua saúde seja resguardada, ao contrário do que ocorreria, por exemplo, se as mulheres que optam pela prática do abortamento ilegal e ato contínuo enfrentam complicações, colocam em risco a sua saúde e sua própria vida, não pudessem procurar socorro junto aos profissionais de saúde com receio de serem presas ou processadas criminalmente. Presidente, as ponderações feitas tanto pelo ilustre defensor público quanto pelo ilustrado e muito sensível representante do Ministério Público foram bastante lúcidas e esclarecedoras. Um hospital tem que ser um centro de acolhimento para a saúde. E assim deve ser o comportamento dos profissionais que o guarnecem e que administram a sua atuação. Então, uma mulher de baixa renda, que supostamente pratica atos para realizar o autoaborto, para incrementar, fomentar a expulsão do feto antecipadamente, tem uma intercorrência, procura o hospital, e a médica que a devia socorrer, acolher, chama a polícia militar e denuncia um suposto crime. Isso é
situação de absoluto constrangimento e que causa realmente um repúdio de qualquer operador do direito minimamente sensível a todo esse cenário. E, tecnicamente, presidente, eu vou além. Quer dizer, primeiro que havia o óbice do sigilo médico, que foi aqui já referido, inclusive, com um apontamento do dispositivo legal, que veda expressamente a quebra do sigilo. Então, o profissional quebra o sigilo, quebra o juramento que fez da sua profissão para poder incriminar uma mulher que está pedindo socorro, pedindo seus cuidados. E segundo que a médica revela, segundo depoimentos PMs, que ela encontrou vestígios do medicamento na parte interior da vagina da paciente, mas isso não foi colhido. Não foi colhido, não foi examinado, ficou simplesmente na palavra da profissional, que tinha os elementos ali disponíveis. Não que eu acho que devesse usá-lo, mas ela tinha a disponibilidade da materialidade da prova. Não colheu e ficou apenas na imputação. E todas essas circunstâncias, presidente, e agora referendando as palavras do ilustre defensor público, isso coloca a mulher numa situação de absoluta iniquidade. Uma mãe solteira, que tem uma gravidez posterior indesejada, e ao tentar enfrentar a situação com os meios que dispõe, com os meios que estão ao seu alcance, que o Estado não lhe dá esse suporte, você vê numa condição de degradação absoluta. Passa mal, procura auxílio num hospital público, para sair de lá presa em flagrante pelo crime de autoaborto, por denúncia da médica que devia acolher e cuidar. Por todos esses fundamentos, e o meu voto está certamente mais bem delimitado, porque é maior e mais aprofundado, que tecnicamente investigado. Eu estou conhecendo parcialmente do habeas corpus, nessa extensão, estou concedendo a ordem para reconhecer a ilicitude da prova e trancar a ação penal em relação à paciente quanto ao crime previsto no artigo 124 do Código Penal. Como voto, presidente? Como vota o ministro Jesus Sá? Eu acompanho, eminente relator. Eu voto a seguir e eu gostaria de citar aqui parte de um voto que proferi no julgamento da minha relatoria quanto à descriminalização do artigo 124. Eu estou dizendo o seguinte, que o Poder Judiciário não pode descriminalizar, na via do habeas corpus, ainda que em controle difuso de constitucionalidade, a conduta de aborto prevista no artigo 124 do Código Penal, sob argumento de violação aos princípios da liberdade e dignidade da pessoa humana previsto na Carta Magna. Por quê? Porque a matéria é objeto da DPF número 442, em andamento do Supremo Tribunal Federal, competente para apreciação da matéria. Mas, quanto à conclusão do voto do eminente relator, eu também reconheço aqui, nesse ponto, nesses dois sentidos, eu estou julgando. Eu reconheço que, como fez o eminente relator, que que não poderia, aqui eu reconheço a ilicitude da prova utilizada para a ação penal, a forma em que ela foi aqui realizada nos autos. E reconheço, por isso, a ilicitude dessa prova obtida e, nesse ponto, eu tranco a ação penal nos termos do voto do relator. Como vota o ministro Sebastião Reis? Acompanho, senhor presidente.
Ministro Rogério Schietti. Senhor presidente, na linha do precedente, né, mencionado no voto do eminente ministro Saldanha, que foi anteriormente conduzido pelo ministro Sebastião, também acompanho, né, louvando o voto do ministro Saldanha e lamentando mesmo, né, que, como bem dito, que uma pessoa humilde que procura um hospital, uma situação em que a sua vida corre perigo de fenecer, dali saia presa, algemada, provavelmente, de modo que parece que estamos ainda num tempo em que pessoas eram queimadas em praça pública por seu comportamento, né? Aqui se trata de uma profissional da saúde, uma mulher. Falta, inclusive, sororidade, né, numa situação como essa, de denunciar uma paciente que confiou a sua vida a uma médica, e esta médica chama a polícia militar, que também, num estrito e literal, uma estrita interpretação da lei, conduz a mulher a uma unidade prisional. É uma sequência de violações à dignidade da pessoa humana, e não estou aqui a defender a posição favorável ou contrária ao abortamento, mas aqui uma situação de alguém que estava num hospital, uma pessoa humilde, né, procura um hospital e sai presa após ser atendida, talvez ainda sentindo os efeitos da intervenção médica. É realmente lamentável, né, que isso ocorra e, desse modo, eu acompanho o ministro relator. Proclamo o resultado. Ordem parcialmente conhecida, e nessa extensão é que foi concedida a ordem para reconhecer a ilicitude da prova e trancar a ação penal Presidente, em relação à hora paciente. Sim. estou acolhendo uma sugestão aqui do ministro Sebastião de remeter o caso para o Conselho de Medicina, se for do entendimento da turma. Todos estão de acordo? Senhor presidente. Ministro Rogério, ministro Juliano. De remeter o caso? Mandar cópia dos autos ao Conselho Regional de Medicina para que tome as providências que entender cabíveis. Se entender. Né? Se entender. Ou seja, até como foi dito pelo Ministério Público, a vedação legal, a vedação dentro das normas internas do Conselho Federal de Medicina, contrário ao comportamento da médica. Então, acho mais um motivo para se encaminhar cópia dos autos ao Conselho, para que o Conselho tome as providências que entender cabíveis. Então, também fica remetido os autos nos termos do voto do ministro relator. Decisão unânime.